Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a exposição bíblica no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, livro dos Juízes, capítulo 6, será o texto básico da nossa lição de domingo próximo. Vamos ver, depois estudamos no capítulo 5, Cântico de Débora, uma vitória expressiva de Deus para Israel, a terra, o descanso. Olha aqui no último versículo, sossegou a terra 40 anos, mais 40 anos. Então nós estamos agora no contexto histórico há mais de 200 anos depois da morte de Josué. Se fizermos uma continha aí entre o período de paz, período de escravidão, vamos ter para mais de 200 anos e chegamos no capítulo 6, que vai nos contar a história do povo de Deus sendo humilhado, sendo oprimido pelos midianitas. No capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, os filhos de Israel se afastaram do Senhor. Nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Eles se afastaram de Deus. Agora, no nosso contexto, a Bíblia diz que o inimigo vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se afastou de Deus, automaticamente o inimigo toma posse. Não tem saída, ou somos de Deus, ou somos escravos do inimigo. E é o que aconteceu com Israel, se afastaram de Deus. E o pecado, a idolatria, a corrupção, vai afastá-los de Deus. E eles vai se cumprir o que foi escrito lá em Deuteronômio 28. O que Deus falou está se cumprindo. Ruindade de Deus? Não, juízo. Porque Deus não duela com seu caráter, ele é justo. Se ele disse que ia punir, ele vai punir. Imagina uma pessoa, um filho teu, uma filha, faz o que não devia e você tinha traçado um castigo e você vai punir, ou vai ficar aquela sensação de impunidade? Deus não é assim, ele não duela com seu caráter. Ele disse que ao se afastar deles, eles seriam punidos pelos inimigos. E é justamente o que está acontecendo aqui. E nós vamos ver quem é esse inimigo medianitas. Os medianitas, que agora não são só os medianitas, são medianitas, amalequitas e alguns povos do Oriente, que vão lá para saquear, roubar a Israel. Vamos ver quem são esses medianitas? Vamos ver quem são os medianitas em Gênesis 25, 1 e 2 e o versículo 6. Gênesis 25, vamos ver a origem dos midianitas. Gênesis 25, 1 e 2 e o 6. Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Centura, e gerou Zinrã, e Joksã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Sua. Versículo 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presente, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Então Midian era o quarto filho de Abraão, homem, quarto filho de Abraão, que foi despedido para longe de Isaque. Então eles eram parentes. Os midianitas eram parentes, mas que foram mandados embora por Abraão. Então Midian, surgiu os medianitas. O quarto filho de Abraão, surgiu os medianitas. E os israelitas, parentes. Porque veio Isaque, de Isaque veio Jacó, e de Jacó saiu Israel, os israelitas. Então eles eram parentes, tudo parente. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da sua parentela. E Midian, Abraão mandou andar, para não ficar junto com Isaque. Em Números capítulo 25,
os medianitas estavam juntos, medianitas e moabitas juntos. Nós estamos buscando a raiz dos moabitas, dos medianitas, e em Números 25 eles estavam juntos. Números 25 traz um texto muito interessante para nós, quando nós vamos ver aqui, ó, Números capítulo 25. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Aí você vê que eles estavam misturados lá com os moabitas, porque Finéias, ele vai atravessar uma medianita e um israelita. Ele vai atravessar esse casal com uma lança e vai para a ira de Deus para com Israel. Naquele episódio morreu 24 mil de Israel. Então eles estavam juntos. Nessa época aqui, eles estavam juntos. Vamos ver também aqui. Números 25, 17. Eu vou ler aqui. Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos medianitas, a irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Eles são inimigos do povo de Deus e são inimigos de Deus e estão lá junto com os moabitas. Moabitas e medianitas unidos também eram parentes. Número 31, nós vamos ter uma informação interessante, que Balaque ele era rei dos medianitas. Eles viviam junto, moabitas e medianitas. Número 31, 7 e 8. No finalzinho aqui, Números capítulo 31. E pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara, acabamos de ler, e mataram todo varão. Mataram mais, além do que foram mortos, os reis dos medianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos medianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então era um povo que vivia ali numa mistureba, numa mistura, e estavam condenados pelo Senhor. Isso aqui foi Moisés, ainda na época de Moisés. Então eles eram inimigos cruéis do povo de Israel. E após essa guerra do Números 25, do capítulo de Números 25, nós vamos ver que em Números 33, que Israel vai ficar nessa terra, até atravessar o Jordão. Números 33 é as partidas, e partiu Israel de tal, chegou em tal e partiu, chegou em tal lugar e partiu, até Setim, que foi o nome que eles deram a esse lugar, que eles tomaram, que eram terras dos medianitas e moabitas. Aquela mistura de povos, eles tomaram essa terra e agora eles ficam ali até atravessar o Jordão. Aí nós vamos ver isso aí em Josué, no capítulo 3, versículo 1. E partiu Josué com o povo de Setim, que era o lugar onde eles ficaram, a última parada, que foi as terras dos moabitas e medianitas. E eles, os que sobraram, eles formaram nova geração, novo povo, enfim. Já os amalequitas, que também foram outros povos que se juntaram para atacar a Israel, nessa situação aqui, eram descendentes do neto de Esaú. Isso, saíram do neto de Esaú, parente. Esaú, irmão de Jacó. Então do neto de Esaú saiu os amalequitas. Era gente boa os amalequitas? Vamos ver o que Deus vai falar deles em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, 17. Vamos ver aqui. Deuteronômio 25. Deuteronômio aqui. 25. Lembra-te
de que te fez Ameleque. Deus está falando com quem? Com quem que Deus está falando aqui? Deuteronômio 25. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saíste do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Povo cruel, né? Moisés está caminhando com o povo e cruelmente aqueles cansados, feridos, afadigados que iam se arrastando pelo caminho lá atrás, eles faziam igual o leão, igual o Satanás, que diz em 1 Pedro 5, se não me falha a memória, que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele traga o quê? O que o leão traga? Os cansados do rebanho, aqueles que estão feridos, sem forças. Foi a astúcia maligna dos amalequitas. Olha só. Derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Essa raça não temia a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuírem, então apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu, e não te esqueça. E não te esqueça. Deus dando ordem a Moisés. Deuteronômio 25, 17 ao 19. Povo mau e cruel. Então, amados, são esses dois povos e mais que estão vindo contra Israel de uma forma incalculável, e eles eram um andarilho, não tinha parada, não tinha morada certa. Eles viviam andando, se juntando, povo vagabundo. Povo vagabundo. E eles atacavam. E eles eram inimigos de Israel. Então nós temos esses povos, que vai estar no versículo 1 e no versículo 3. Versículo 1 e versículo 3, nós vamos juntar esses povos. Midianitas, amalequitas e também os do Oriente subiram contra Israel. Agora versículo 2. O que Israel vai fazer? Vai ver o inimigo e vai sair da zona de conflito para entrar na zona de conforto. Na zona de conflito tem que estar com Deus. Sem Deus, você vai correr para a zona de conforto. Diz um filósofo que até na tortura o ser humano acha zona de conforto, porque ele não sabe se o próximo torturador que virá vai bater mais ou menos, então ele prefere ficar com aquele torturador atual. Então, o Espírito de Deus impele o homem, encoraja o homem, mas eles estão sem Deus. Talvez seja o seu caso hoje. Olha só. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Não pode encarar o inimigo, então se escondem. Ele vem com força, ele vem. E olha, outra coisa, versículo 4. Versículo 4. E vinham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Gaza era uma terra que foi conquistada, nós vamos ver lá no livro de Josué, pela tribo de Judá. Uma conquista que Judá tomou posse e eles vão invadir. Eram homens que não se podiam contar. E eles vêm para ficar. Você imagina aí, uma colheita deve durar em média aí 3, 4 meses. Hoje, com a tecnologia que nós temos, é rápido, rapidinho. A máquina já debulha um milho, já joga ele debulhado dentro do caminhão. A tecnologia avançou muito, mas na época, imagina quanto tempo que se levava uma colheita. Era o tempo que o inimigo ficava na terra, destruindo tudo. O que eles traziam? Para você ver que eles vinham de longe e eram andarilho, eles vinham puxando camelo, eles traziam gado. Talvez esses gados seriam de carroça para arrastar as coisas.
se usava muito gado em carroça, e eles viam nessa situação. Olha só, versículo 5. Versículo 4. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Levava tudo. Tudo que agradava os olhos deles, eles levavam. E a colheita que era plantada. E nessa época aqui, quando esse texto de Gideão, eles estavam lá, acampados, comendo, bebendo, a farra, orgia, idolatria, refrescando nossa memória. No capítulo 25, eles adoravam a Baal, fizeram Israel pecar, os midianitas. No capítulo 25 de Números, lembra de Balaque? Balaão, fizeram Israel pecar, no caso de Baal, Peor. Então eles são esse povo, cruel, idólatra, que estão agora acampados nas regiões de Israel, e Israel escondido em cavernas, no meio das pedras, túneis. E é nesse cenário que vai entrar esse homem chamado Gideão. Mas só para concluir aqui o versículo 5, porque subiam com seus gados e tendas, olha só, eles traziam tendas para acampar, para ficar. Porque a novidade da terra você não colhe de uma hora para outra, e eles eram andarilhos, saía dali a roubar outros povos. Eles eram esses vagabundos que não quer ter trabalho de plantar. E eu sei um pouco o que é isso, porque nós criávamos galinha e plantávamos um terreno de 12 por 80. No caso, era 2 terrenos de 12 por 40 emendados um no outro. Então era muita terra. Nós plantávamos aipim, batata doce. E tinha uns vagabundos que arrancavam nossos aipim, principalmente nesse mês assim de junho, agora de festas juninas. E eles arrancavam e roubavam galinha. Então nós temos uma noçãozinha do que é isso. Eles roubavam galinha, roubavam os ovos da galinha. Eram nossos vizinhos. Eram nossos vizinhos misturados com vagabundo. E minha mãe preferia orar. Nós escutávamos eles arrancando aipim, porque faz barulho. Escutávamos eles abrindo o galinheiro para roubar a galinha. Tinha um vagabundo que acordava às 5 horas da manhã e matava as galinhas na tiradeira, no estilingue, como dizem algumas terras. Mas minha mãe preferia orar do que entrar em guerra contra o inimigo, porque a Bíblia diz: a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então minha mãe era sábia, que graças a Deus ela ainda vive, e ela chamava-nos para a oração. E alguns desses vagabundos se converteram, outros morreram, e vida que segue. Então esses aqui, eles traziam tendas, vinham com camelos. Camelos vocês sabem que é para viagem. Ninguém andava com camelo de bobeira. O camelo aí bebe por baixo 70 litros d'água. Por baixo aí você pode dar 20 litros d'água para cada um camelo, só para maneirar. Mas é um bicho de viagem o camelo. Multidão que não se podiam contar, nem ele, nem os seus camelos. Nem os camelos se podiam contar. E entravam na terra para destruir. Imagina um montão de camelo passando no milharal, na plantação de soja, de trigo. Eita, eram muitos, não se podiam contar, segundo o texto. E não eram eles que plantavam, não sabiam o trabalho que dava, eram vagabundos. Pessoas que viviam nas custas dos outros. Eles não sabiam o trabalho que dava para se plantar. Então nós até... Então se você está com Deus, você não vai sair da zona de conflito. Como nós vamos ver vários homens, como Sansão, como outro que defendeu a sua lentilha, ele defendeu os seus bens até o fim, e Deus deu ele a vitória. Nós vamos ver o profeta Elias com Deus, entrando numa caverna e Deus falando: vem para fora. E continua a missão do profeta Elias. Mas, no caso de Israel aqui, eles estão sem Deus. Versículo 6, Israel empobreceu muito.
Você imagina, a alimentação deles foi comprometida, como a alimentação do mundo está em parte comprometida por causa dessa guerra que nós estamos vivendo. Para você ver como é que afeta o mundo todo. Você imagina Israel vivendo agora na extrema pobreza. Não adianta você ter dinheiro e não ter o que comer. O dinheiro perde o valor. Então nós vamos... Israel empobreceu muito. Aí clamaram o Senhor. Tem gente que está na zona de conforto. Tem o que comer, tem o que beber. Esqueceram de Deus. Crente que acha que pode casar com o mundo. E igual uns homens sem vergonha, as mulheres sem vergonha, que se casam e ficam com outro homem, ficam com outra mulher. Então o crente acha que ele pode casar com o mundo e ficar com Deus. Não pode. Tirai dentre vós, não serei convosco, enquanto não tirar o anátema do meio de vós. No caso de Acã. Enquanto você não tirar o pecado, Deus não será contigo. E ele vai sacudir a sua zona de conforto. Eu já tenho pregado sobre isso. Deus vai sacudir a sua zona de conforto. Crente covarde. São igrejas que têm nome de que vive, mas já está morta há muito tempo. Está longe de Deus. Mas Deus vai sacudir o teu ninho, tá igual um passarinho. Deus vai sacudir o teu ninho. E o crente foi chamado para viver na zona de conflito contra o inimigo. Crente querendo conforto, querendo paz. O inimigo atacando e está ele lá, na zona de conforto. Cuidado, teu ninho vai ser sacudido. É melhor você sair e botar a cara. Nós vamos ver aí um discípulo de Jesus que seguia Jesus escondido para não perder a zona de conforto. Era um senador, José de Arimateia. Aí Josézão vai à noite até Jesus, mas ele era escolhido para uma missão. E ele vai pedir o corpo de Jesus, ele vai comprar o sepulcro, o lençol de linho. Era a missão. Ele vai vestir a camisa de discípulo. Eu quero te perguntar, você vai ficar escondendo do inimigo até quando? Você vai ficar nessa zona de conforto, sabendo que você está afastado de Deus, do verdadeiro evangelho, há muito tempo. José de Arimateia vestiu a camisa. Diz a história que ele foi preso, perseguido, mas ele vestiu a camisa de discípulo de Jesus. E você vai ficar escondido. Até quando você acha que vai ficar escondido? Na zona de conforto. Medianita vai chegar aí. Maliquita. Ele vai te achar. Se Deus sair, o inimigo entra. Não tem jeito. Não tem onde você se esconder. Não tem. Mas, você acha que tem comida ainda, né? Tem comida, está comendo, está bebendo. Aí Israel vai clamar o Senhor. Versículo 7. Clamar o Senhor por causa dos midianitas. E vai vir um anjo e vai chamar eles à razão, a causa. Porque o que Israel estava vivendo aqui, o que Gideão vai falar para o Senhor, é que eles não viram aqueles sinais, aquelas maravilhas, que para Josué e a turma que estava com Josué era memória. Mas agora, 200 e poucos anos depois, isso é história. Por exemplo, ataca as torres gêmeas. Para mim, é memória, porque eu vi. Não vi de perto, mas vi a reportagem. Ou melhor, eu vi a reportagem no dia, ao vivo. Agora, para quem nasceu depois disso, é história. É claro que está lá no YouTube, nos canais de mídias sociais, mas não viu ao vivo. Então para nós é memória. E o anjo vai dizer para eles,
Vos livrei da mão do Egito, quando vos oprimi, esperei diante de vós. Vai contar para eles a história deles. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvido a minha voz. Ou seja, vocês se afastaram de mim. E o anjo sai, dá o recado e sai, chama eles à razão. E agora um anjo vai falar com Gideão à noite. Gideão está lá escondido. De quem? Amalequitas, midianitas e outros povos do Oriente. Gideão vai estar onde prensa uvas, tirando trigo da semente, malhando trigo. E o anjo chega, assentou-se debaixo do carvalho, lugar que pertencia ao pai de Gideão. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outra tradução é, o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. O Senhor é contigo. O anjo falou, o Senhor falou, está falado. O Senhor é contigo. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas essas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, nos fez o Senhor subir do Egito, e vai repetir o que o anjo tinha dito para eles lá atrás, que eu não sei se Gideão estava junto. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, ele livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Esse versículo aqui, versículo 14, amados, esse capítulo ele tem duas visões. Que se você for estudar, principalmente na internet, você vai ver uma visão otimista e uma visão pessimista de Gideão. Eu não sei com qual que você vai ficar, mas tem a visão otimista e a visão pessimista de Gideão. Uns vão ver Gideão a partir de um ponto de vista e outros vão ver com outro óculos. E aí a partir daí vão ter as possibilidades. As possibilidades. A arqueologia, o entendimento do homem, a razão, a emoção. Aí vamos ver em qual linha que nós vamos caminhar. Vai nessa tua força. Aí para Josué, Deus vai falar, ser forte e corajoso. Nós temos até uma mensagem justamente nesse ponto da guerra de Josué, quando Deus diz ser forte. Josué era um homem forte, já havia lutado em várias batalhas, e no meu ponto de vista ele teria que ser forte emocionalmente. O homem não pode ser dominado pela emoção. Emoção e razão. Os dois têm que andar juntos. O homem não pode ser só emoção. E nós estamos vivendo uma geração que tende o ser humano viver só pela emoção até uma guerra chamá-lo razão. E é justamente isso que acontece. Então quando Deus diz para Josué ser forte, e Gideão, vai nessa tua força. Eu acredito que Gideão era um homem forte, emocionalmente. Talvez no perfil de Pedro, antes de negar o Senhor. Não se deixava bater por qualquer coisa, qualquer circunstância. Aí, amados, vai nessa tua força e ele vai lamentar. A minha tribo é a menor, Manassés, a tribo dele, e eu o menor da casa do meu pai. Aí eu não sei se ele era o caçula da casa do pai dele ou o mais pobre. Tem essas duas linhas de raciocínio, o caçula ou o mais pobre. E tem um pobre e tem um mais pobre.
Tem um cara que vai caminhando para o precipício, comendo a banana, jogando a casca para trás. Quando ele dá uma volta para pular do precipício, ele decide rodar o seu corpo, e atrás vem um homem comendo as cascas da banana. Então não dá para entender se ele era o caçula ou se era o mais pobre. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. Se você tem Deus, você tem tudo. E Deus disse que tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O homem que tem Deus tem tudo. Era o caso de Gideão agora com Deus. Eu serei contigo. Aí um homem vira uma potência. Amados, dá a entender que esse anjo era o próprio Senhor Jesus, que vai aparecer para Gideão, que apareceu para Gideão, era o próprio Senhor Jesus. E o Senhor lhe disse, versículo 18, rogo-te que não te aparte daqui. Era o próprio Senhor Jesus, porque o anjo, geralmente ele tem uma espada na mão, e esse tinha o cajado do bom pastor. Tinha um cajado na mão, e ele vai aceitar. Agora, aí que entra a visão otimista e pessimista. Eu vi alguns comentaristas, algumas pessoas comentando que Gideão ofereceu uma oferta de qualquer jeito, e a oferta de Gideão é a oferta que Deus exigiu de Gideão, enfim. Mas o trato de Gideão com o anjo foi: espera aqui que eu vou te dar um presente. Igual se dava aos profetas presentes. Ele ainda não tinha conhecido que era o Senhor. Ele disse: espera aqui que eu vou te dar um presente. Então não foi uma exigência do Senhor Jesus, na figura de um anjo, que Jesus veio se humilhando, tomou a forma de anjo, se humilhou, tomou a forma de homem, de menino, cresceu até virar um homem, até ser um homem, tanto que ele se humilhou. Então aqui ele está na forma de anjo. Gideão não falou: eu vou te oferecer um altar, espera aí. Não, ele falou: vou te dar um presente. E ele vai preparar um presente. Outra visão que eu vi de alguns pessimistas: Gideão preparou de qualquer jeito, o altar de qualquer jeito, pegou qualquer coisa. Amados, olha o que o texto diz: rogo-te que daqui não te aparte até que venha a ti, trago o meu presente e ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que volte. Aí, para preparar o que Gideão foi preparar, no mínimo 2 horas, 2, 3, 4 horas, depende da situação da época que eles estavam vivendo. Se hoje já demora para você matar um animal, preparar, tirar o couro, ele foi preparar. E então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos numa efa de farinha, e pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Um cabrito e parece que uns 20 quilos de farinha de trigo. Foi preparar um bolo, pão. Quando a Bíblia diz bolo, seria também, pode-se dizer também pão. Isso é pouco? É de qualquer jeito? Na crise que estavam vivendo, preparar um cabrito e aquele tanto de farinha para fazer um pão, bolo, ele deu o melhor que ele tinha, no meu entendimento. Um cabrito. Então tem gente aí com visão pessimista, dizendo que ele preparou de qualquer jeito. Imagina o anjo do Senhor à noite, esperando o Gideão à noite. Lá na frente você vai confirmar comigo que isso aqui era à noite. Bolos asmos e pôs sobre a penha. Aí pôs numa bababá e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Porém o anjo do Senhor disse, toma a carne e os bolos e põe sobre esta penha. Olha só, o anjo que decidiu o que fazer. Gideão aqui não fez nenhum altar. Ele fez o que o Senhor mandou ele fazer. Assim o fez. E o anjo estendeu a ponta do cajado
que estava na mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu. Aí Gideão conseguiu ver o anjo. Isso era à noite. Creio eu que quando o fogo acendeu, o anjo tocou e consumiu aquela oferta. Ou seja, o Senhor recebeu a oferta dele. Aí que nós entendemos que era o próprio Senhor Jesus. Aí acendeu o clarão e Gideão vai ver o Senhor. Porém, o Senhor, então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, eis que vi o anjo do Senhor face a face à noite, ou à noite não, face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerá. Ele pensou que ia morrer, porque quando deu aquele clarão, ele viu o Senhor. E ele achou que ia morrer. Versículo 24, aí sim. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Aí ninguém sabe o que ele botou nesse altar. Talvez, não sei, foi o que sobrou daquele presente que ele trouxe para o Senhor. Edificou um altar ao Senhor, ele chamou, o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra, 2 Abiezritas. Até o dia que isso aqui foi escrito, esse altar estava lá. Agora, por que eu estou dizendo que é à noite? Porque o versículo 25 vai dizer que era à noite. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é o de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Naquela mesma noite, presta atenção. Então tudo isso aqui está ocorrendo à noite. Gideão está malhando trigo escondido à noite. Vai nessa tua força. Mas, se você está fazendo alguma coisa, se você está com Deus, não importa o que está acontecendo, mas se você está com Deus, está buscando a Deus, Deus está contigo, vai nessa tua força. Agora, se você está na procrastinação, que é preguiça, não está fazendo nada para Deus, não está servindo a Deus, com teu rebanho, com a tua fazenda, com teu corpo, rogo vós, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E onde você apresenta? Na igreja. Corpo em sacrifício. Antigamente eram animais. Agora, nos nossos dias atuais, é o corpo. Qual o sacrifício? Santidade. Santifica teu corpo. Negue-se a si mesmo. Vai para a igreja com um corpo cheio de cachaça, cheio de vinho, cheio de maconha. Vosso pecado fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Tem muita gente que chega na igreja, mas não se achega a Deus. Chegar na igreja é fácil. Agora chegar a Deus não é fácil. Só há um meio: santidade. Está enganando a quem? A si mesmo. Então Gideão vai. Ele vai à noite. Vou ler de novo o versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé. Amados, o segundo boi teria um propósito de Deus. Baal era o suposto Deus da fertilidade, e no caso o segundo boi reprodutor, o touro, que era um boi reprodutor, que eles sacrificavam, certamente, segundo os estudiosos, o pai de Gideão iria sacrificar aquele boi a Baal. O segundo boi seria o touro reprodutor, que seria sacrificado a Baal. Deus pede para ele em sacrifício. Agora Deus pediu uma oferta que não exigiu nem um centavo, nem um tostão, nem um dinheiro de Gideão. Uma oferta que exigia coragem,
e obediência a Deus. E a coragem não é a ausência do medo, mas o domínio. Gideão, Deus mandou Gideão confrontar contra o seu próprio pai. E como ficaria a reputação de Gideão com seu pai? Às vezes você não quer confrontar a sua família por causa da sua reputação com ela. Mas a sua reputação tem que estar boa com Deus, não com o homem. A Abraão Deus disse: sai da casa de teu pai. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Obedecei a vossos pais, mas no Senhor, contanto que seja no Senhor. Saiu fora. Você esquece a sua reputação com teu pai, com a tua mãe, com a tua família. Jesus diz: eu vim trazer espada e não paz. Estará numa casa pai contra filho, irmão contra irmão, mãe contra filha, sogra contra nora, enfim. Estará dividido, porque Jesus veio trazer espada. Então não fica apegado com esse negócio de reputação. A sua reputação tem que estar pautada na obediência à voz de Deus. Ah, mas é meu pai, é minha mãe. Eu te formei desde o ventre da sua mãe. Se você está sendo covarde, medroso, medrosa, temei ao Senhor. O fim de tudo é temer a Deus, se desviar do mal. E outra, Gideão morava com seu pai. Morava com seu pai. Morava com seu pai. E Deus vai, mata aquele boi lá que seria morto para oferecer a Baal e oferece a mim em sacrifício. E ele vai fazer isso à noite, porque ele temeu. Agora não sei se naquela mesma noite ou em outra noite. Eu creio que foi na mesma noite. Foi tudo muito rápido. Gideão vai tomar 10 empregados dele. Agora, como que ele morava com o pai, a gente não dá para entender. Não dá para entender. Mas vamos ver os homens dizendo: põe para fora o teu filho para nós matarmos. Para matarmos ele. Ou lixar até a morte. Porque ele fez o que Deus mandou. Ele derribou o altar. Ele cortou o bosque, que seria uma plantação só de árvores. Aquelas árvores finíssimas. Acácia, me falhou a memória agora, mas só árvore de primeira qualidade. Era plantado um bosque no meio daquele lugar ali de idolatria. Aí era plantado assim em volta um bosque e os ídolos no meio. E Deus mandou derrubar o altar de Baal e cortar o bosque, cortar aquelas árvores. E Gideão fez isso com 10 homens. Aí, os homens daquela cidade levantaram de madrugada. Talvez ouviu algum barulho. Alguém ouviu e bateu de porta em porta. Mas não era a época da tecnologia. Até se levantar, até acender uma tocha, Gideão já estava dentro de casa, tranquilo. E eles ficaram, e aí viram um altar de Baal derribado e um altar levantado a Deus. Homem muito corajoso. Aí não sabemos se ele conversou com o pai a respeito do anjo que lhe apareceu. A Bíblia não nos dá essa informação. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar novo edificado. Ele tirou aquilo tudo e levantou um altar para o Senhor. Se voltarmos lá
lá atrás, nas leis de Moisés, Arão, Deus vai estar falando como seria feito o altar. Aí Gideão levanta um altar. E os homens disseram, e os homens uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? Esquadreando e inquirindo. Eles foram perguntando um e outro, um e outro, um e outro. Fizeram uma investigação. E disseram: Gideão, filho de Joás. E então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Você vê aí, meia situação difícil que está. Se tu arrancar um ídolo das pessoas, está arriscado de te matar. Vamos ver lá tudo o que aconteceu lá na época do profeta Elias. Jezabel ouviu o testemunho. O marido contou o testemunho. Mas a incredulidade é grande. Ela manda matar o profeta Elias. E hoje em dia não é diferente. A pessoa está sofrendo, está escravizada. Aí tem ídolos que são homens. Tem gente aí que escravizou o país. Bota o país em extrema pobreza, rouba, pinta os canecos, humilha. Mas é um ídolo de alguém. Se você quebrar, mexer nesse ídolo, está arriscado te matar. Bota o teu filho para fora para que morra, porque derrubou o altar de Baal. Não é brincadeira não. Gideão chamando o povo à razão. Deus chamando o povo à razão. E agora, o que o pai dele vai dizer? Se Baal é Deus, que ele se defenda. O pai de Gideão já entra. Porém, Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrar-o-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. O cara tinha voz ativa, era. Você vai ver lá na frente que Gideão tinha 70 filhos. Gideão tinha 70 filhos. Botaram o nome dele de Jerubaal. Tinha 70 filhos. Imagina esse pai dele aqui, quantos filhos tinha. A influência que tinha nessa tribo de Manassés, que era uma tribo pequena. Mas o homem tinha voz ativa. Ele tinha voz. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Aí já era de manhã. Se é Deus, por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Se ele é Deus, que ele se defenda. Vai lembrar a historinha que contaram de Abraão, quando era criança. Quebrou um ídolo do pai. E o pai chegou e inquiriu ele. Aí ele disse assim: não, esse ídolo aqui estava brigando com aquele outro. E o outro derrubou ele, venceu. Se Baal é Deus, que ele se defenda. Que Deus é esse que não pode se defender? Tem que ser defendido pelo homem. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Quer dizer, Baal que castigue Gideão, que... coitado. Povo cego pela idolatria. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Gisrzel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, versículo 34, o qual tocou a buzina. E os Zitras se juntaram após dele. Gideão vai enviar mensageiro a todas as tribos de Israel. Enviou mensageiro às tribos de Manassés, que também se convocou após dele.
como também enviou mensageiros a Assé, Zebulon e Naphtali, e saíram-lhes ao encontro. Vamos embora. Amados, quando o Espírito de Deus impeliu o homem, como impeliu o Gideão aqui, ele fazia algo notório. Todos viam que Deus estava com o homem. Como vê hoje. Um homem cheio do Espírito Santo, como vê os apóstolos na Porta Formosa, cheio do Espírito Santo. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando você vê uma pessoa cheia de Deus, é diferente. Sansão tinha força, Davi, visão, todos vendo um gigante, Davi chega vendo um pequeno empecilho. Outros Deus usou com a força, sabedoria. A Débora, a juíza, profetiza, Baraque, enfim, as lições que nós estamos estudando. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. E essa buzina era o chamado para a guerra. Aí ele vai enviar mensageiro pelas tribos, chamando, convocando para a guerra. E do versículo 36 ao 40, ele vai fazer o teste do velo de lã que ele poria diante do Senhor para ter a plena convicção que Deus estava com ele. Disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Aí ele faz o teste do velo. Eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E na sequência, ele pede a Deus para fazer ao contrário. E Deus faz. Então ele vai ter a certeza que Deus está com ele. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. E no capítulo 7, a guerra. Deus abençoe, espero termos contribuído aí com o seu estudo. Aquele abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar.